Bora trabalhar, meu povo, minha pova, seus líndios! Vamos falar agora de liberalismo e keynesianismo. E no meio do caminho falamos também de neoliberalismo. Uma visão rápida e geral por essas teorias econômicas capitalistas. Bora lá! Começamos então por tratar do assunto capitalismo. Bom, o capitalismo é a teoria e organização econômica que surgiu, na Europa após o período de feudalismo, quando se inicia o período das grandes navegações e daquela organização metalista, busca por minérios, bem como mercantilista, abertura de novos caminhos econômicos para a burguesia europeia. Então tem origem na sociedade burguesa e tem o objetivo, de garantir ao indivíduo o direito de lucrar justamente por conta do seu trabalho e da sua competência. Nada de errado até aí, aliás, bem louvável entendermos que todos temos o direito de produzir e frutificar com o nosso trabalho. Entretanto, nós temos que entender as dimensões que isso tudo ganha no entorno da organização da sociedade. O capitalismo pode ser entendido na sua dimensão política e na sua forma de organização econômica e social. E aí a gente vai tratar das suas duas principais vertentes. O liberalismo, que carrega um adendo consigo, que é o neoliberalismo, e o keynesianismo, o estado de bem-estar social. E começamos então pelo liberalismo. Bora trabalhar! É muito difícil entender o liberalismo sem seu viés político. Então, quando tratamos de liberalismo econômico, é praticamente obrigatório que venha junto com o liberalismo econômico o liberalismo político. O principal teórico do liberalismo no início desse pensamento, foi o John Locke, do liberalismo político. Foi o John Locke, quando ele escreve o livro Dois Tratados sobre o Governo, lá em 1690, e defende a ideia de que o homem, a partir de uma espécie de contrato, poderia então deixar o seu estado natural e tornar-se racional, organizado, livre, igualitário e com direito à propriedade preservada. Então, basicamente, John Locke começa a trabalhar a ideia do indivíduo liberal politicamente, como aquele que respeita a ordem do Estado, mas é livre. É livre para atuar dentro deste universo político e atuar economicamente, se tornando proprietário legítimo. Então ele garante nessa filosofia política, que aliás foi muito incorporada pela burguesia, a valorização do indivíduo, da liberdade individual, da igualdade de direitos e do direito à propriedade como sendo um elemento inerente ao indivíduo e praticamente natural a ele. Aí vamos conversar aqui. Não é muito coerente então apoiar o liberalismo econômico sem apoiar esses preceitos do liberalismo político. Não há liberalismo econômico sem liberdades individuais, igualdades de direito, direito à propriedade assegurado. Então não há liberalismo que seja eficiente num Estado antidemocrático. Beleza? Por que, Paquito, não há possibilidade de termos ditadura e liberalismo? Porque, na verdade, a ditadura é a concentração dos poderes nas mãos de um indivíduo ou de um grupo, que exerce esses poderes de forma totalitária e verticalizada, portanto, com intervenção. O liberalismo econômico pressupõe
a liberdade de atuação no mercado. E o liberalismo político vem junto, pressupondo que existe sim uma regra social, um contrato social, que foi defendido pelo Locke lá em 1690, que é legitimado por um poder que cria leis com o interesse não de subjugar o indivíduo, mas de regrar a sociedade para que possa haver um funcionamento livre, igualitário em direitos, onde se preserve a propriedade privada com o mínimo ou nenhuma intervenção vertical do Estado. É a sociedade regulamentada por regras que garantem o direito de liberdade de exercício político e econômico aos seus indivíduos. Isso é liberalismo. Então você que se diz liberal, você tem que tanto exigir liberdade econômica quanto liberdade em ação política. Não há liberalismo sem democracia. Entenda isso. Pensando o viés econômico, temos aí como principal pensador um cara chamado Adam Smith. Um século depois do Locke, ele está lá escrevendo o livro dele, né? E o livro, Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, ele é conhecido esse livro como Riqueza das Nações, ali editado e divulgado, publicado em 1776, aonde o Adam Smith defende a ideia de que cada indivíduo trabalhando seriamente com honestidade, ele não tem que se preocupar com o bem coletivo. Ele tem que se preocupar com o sucesso do seu empreendimento. Ele tem que se dedicar exclusivamente aos seus interesses, que mesmo sendo egoístas, vão gerar, num conjunto pleno da sociedade, a evolução e o crescimento da sociedade como um todo. O indivíduo tem que ser livre para cultivar seus interesses, para que, realizando esses interesses com plenitude, vai elevar o bem-estar de toda a comunidade. Então surge a ideia de que, basicamente, tendo regras, sim, há a garantia da atuação livre para a conquista de riqueza através de um trabalho honesto, justo e eficiente, e isso tudo eleva a sociedade como um todo. Este é o pensamento básico do liberalismo econômico. Ele defendia, o Adam Smith e depois o Davi Ricardo, que é um outro teórico que vai continuar essa linha, defendiam a livre iniciativa privada, a não intervenção governamental e a autorregulação do mercado. Assim, o comerciante, o burguês, movido pelo seu interesse egoísta, seria direcionado pela mão invisível do mercado e o bem-estar social emergiria como resultado final. O indivíduo seria livre para enriquecer ou até se manter miserável. Essa escolha seria dele. Não deveria haver a intervenção do Estado. O cara quer ser miserável, o problema é dele. Esse é o pensamento liberal, que vem acompanhado com um ideário político liberal. Gente, então, só entre nós, não combina ser liberal economicamente e conservador politicamente. O ser conservador implica em não garantir a liberdade do outro, seja essa liberdade política, seja essa liberdade cultural, ou seja essa liberdade até mesmo de cunho social, sexual. Não combina. Eu não estou dizendo que você não possa defender o conservadorismo. O que não combina é defender o conservadorismo e o liberalismo no mesmo panfleto. Porque o liberalismo pressupõe liberalismo político, pressupõe a livre iniciativa política do indivíduo se autorregulamentar, sem interferências de cima ou da sociedade. Ele é livre para manter-se miserável economicamente, então ele também tem que ser livre para fazer suas escolhas culturais, políticas. Então, cuidado, nós vemos uma distorção do pensamento liberal hoje em dia no Brasil e no mundo. E o que a gente está estudando aqui é o liberalismo como ele é. Beleza? Voltando então, o liberalismo econômico garante o sucesso do indivíduo, o sucesso individual, criado individualmente, de maneira solitária, porém com garantias de que, se eficiente o indivíduo for,
o sucesso virá. É o cunho base do preceito do empreendedorismo de hoje em dia, né? Agora, o sucesso deveria vir do trabalho do indivíduo e ele não deveria ter a influência nem do Estado nem da sociedade. Então, o liberalismo pressupõe a taxação sobre a herança. Porque para os indivíduos concorrerem no mercado com justiça e igualdade de direitos, necessariamente o preceito liberal sobretaxa as heranças, para que todos partam de um ponto inicial. Então, quem defende o liberalismo econômico também não pode ser safadinho, espertalhão e defender só o liberalismo que lhe convém. Eu sou rico, herdei a minha riqueza do papai, então basicamente sou liberal. Peraí, o liberalismo pressupõe a sobretaxa de heranças para que todos tenham o mesmo caminho e aí o empreendedorismo levará ao sucesso dos mais eficientes. Então, cuidado, o pensamento liberal pressupõe igualdade de direitos. Eu não estou falando de socialismo, eu estou falando do liberalismo. Igualdade de direitos e liberdade de exercício. Para que isso permita o florescimento do capitalismo pelo mérito. Legal a teoria liberal, né? Quando bem empregada, ela até parece justa. E ela é um modelo justo para quem quer segui-lo. O que não dá é para distorcer esse pensamento. Utilizar uma parte que lhe convém e negar a outra que lhe convém para garantir privilégios. O liberalismo não pressupõe privilégios. Pelo contrário, rompe com eles para que haja a liberdade de determinação e a autorregulação do mercado. Enfim, o liberalismo tem esses preceitos básicos e conseguiu gerenciar, bem ou mal, o planeta até 1929, quando houve, por falta dessa intervenção do Estado, uma hiperprodução e um não consumo de produtos que levaram o planeta à crise de 29, a maior recessão do planeta até hoje. Bom, essa recessão levou ao surgimento de uma outra teoria que eu vou falar logo a seguir. Não agora. Agora eu vou falar exatamente uma teoria que vai ser o resgate do liberalismo no final do século XX. O liberalismo que foi jogado às traças pela teoria keynesiana, que eu vou falar logo depois, vai ser resgatado pela teoria neoliberal de um cara chamado Friedrich von Hayek, e um outro cara chamado Milton Friedman, este da escola de Chicago, dos Chicago Boys. São pensadores que vão teorizar a economia na segunda metade do século XX. Os seus pensamentos vão ganhando força nos anos 80, nos anos 90 e se tornam a realidade proposta a partir dos anos 80 como teoria política global. A teoria deles tem uma dimensão econômica que envolve essa ideia de eliminação das barreiras, globalização da economia, e tem uma dimensão política em que o Estado neoliberal é o Estado mínimo. Obviamente, as tecnologias modernas levaram à possibilidade da flexibilização da produção, da flexibilização do trabalho, de uma mudança nos padrões de consumo e, obviamente, levaram à ideia de que a sociedade pode se organizar novamente a partir das regras do Estado não interventor para garantir que haja liberdade e igualdade no processo de concorrência. O Estado mínimo vem justamente de encontro a isso. O Estado não pode patrocinar os indivíduos. O Estado não pode interferir na economia. O Estado não deve favorecer uma classe específica, garantindo, por exemplo, Bolsa Família. O Estado mínimo é não interventor e deve economizar dinheiro. A sociedade tem que entender que o mercado se autorregula. Laissez-faire, laissez-passer. Deixe-se fazer, deixe acontecer. Um lema herdado do liberalismo que propõe a não intervenção no mercado por parte do governo.
A mão invisível do mercado volta a autorregular as regras econômicas. O Estado neoliberal ele é favorável à redução de investimentos públicos em áreas sociais, como saúde e educação, a privatização de empresas estatais, a desregulamentação dos mercados, a quebra das leis trabalhistas, fim de regras organizacionais e protecionistas. Vejam, a atual conjuntura do Brasil, 2020, segue exatamente essa lógica da política neoliberal. Redução de investimentos em saúde, educação, privatização de estatais, desregulamentação dos mercados, o mercado livre sem regulamentação, quebra dos direitos trabalhistas, flexibilização do trabalho, sempre com a justificativa de gerar emprego. Entretanto, o fato é que é para gerar aumento no ganho do capital. É isso que o neoliberalismo pressupõe. E ele vai ser a política devotada pela ONU e pela Organização Mundial do Comércio desde os anos 80. O FMI, órgão de fomento ao desenvolvimento da ONU, vai criar uma cartilha a partir do Consenso de Washington, que foi uma reunião, que surgiu lá nos anos 80, durante o governo do Reagan e da Margaret Thatcher, Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher do Reino Unido, em que se obrigava os países, principalmente terceiro-mundistas, os países pobres, a terem um Estado mínimo, uma disciplina fiscal com superávit primário, fazer uma reforma tributária, desregulamentar a economia sem regras para que o mercado seja livre, liberalização das taxas de juros, o câmbio também livre, maior abertura ao investimento estrangeiro, fim do protecionismo do mercado interno e fortalecimento do direito à propriedade. Isso tirava desses estados o completo controle das suas economias e abria essas economias para a exploração do mercado internacional. Isso culminou com a maior crise econômica nos países pobres do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-crise de 29. Basicamente, nós vivemos com essa política no Brasil a era das trevas econômicas, que foi os anos 80. Com altíssima inflação, baixíssimo poder de consumo, nenhuma capacidade de protecionismo às classes pobres, e o Brasil mergulhou na recessão e na miséria. E essa política, novamente, vem sendo colocada no Brasil e na América Latina nos anos 2010. Olha que interessante. O Estado mínimo volta a ser muito importante. Disciplina fiscal, reforma tributária, desregulamentação da economia, liberalização de taxas, fim de leis trabalhistas, diminuição de gastos públicos, fim do patrocínio escolar e do protecionismo da saúde pública e fortalecimento do direito à propriedade. Tudo isso é bandeira das classes ricas que vão lucrar muito, só que isso tem levado novamente, 2015 para frente no Brasil, o crescimento e aprofundamento da miséria. Culpa dessa política? Sim, culpa dessa política. Culpa de um presidente? Não, isso vem do governo Dilma, Temer e Bolsonaro. Eles encamparam a política neoliberal. Não importa o partido, essa é a política de Estado do Brasil. O grande problema é que nós já vimos que há um esgotamento também desse modelo. A excessiva liberdade econômica ao mercado, a mínima regulamentação e o controle levou à crise neoliberal de 2008, onde a facilitação de empréstimos, a alavancagem excessiva de bancos que passaram a emprestar dinheiro sobre juros altos, criando produtos que não eram produtos reais, vendiam ações de coisas que não existiam, é o que eles chamavam de derivativos. Levou a uma crise de inadimplência no setor, por exemplo, imobiliário. Porque os bancos emprestavam dinheiro para o mercado com juros altos e pegavam a casa das pessoas como garantia. Mas muitas pessoas colocavam a mesma casa como garantia em vários bancos. E aí, quando não pagavam os seus empréstimos, seus financiamentos, somente um banco podia pegar a casa. Isso levou a uma crise de confiança no sistema bancário, que levou à falência generalizada de bancos mundo afora, e o neoliberalismo foi posto em xeque mais uma vez.
Sempre que nós temos uma política liberal que culmina com a crise de 29, ou neoliberal que culmina com a crise de 2008, surge logo depois o pensamento keynesiano como alternativa e substituição desse modelo não intervencionista. O keynesianismo é uma teoria econômica criada por um cara chamado John Maynard Keynes, no seu livro Teoria Geral do Emprego, Juro e da Moeda, criado lá nos anos 20, e consistia em uma teoria de organização política econômica contrária ao neoliberalismo e ao liberalismo, fundamentado então na atuação do Estado como agente interventor, controlador da economia e da sociedade. O Estado não só teria o direito, como teria o dever de conceder benefícios sociais, garantir um padrão de vida mínimo digno, para garantir um mercado saudável, dar salário mínimo, salário-desemprego, cuidar da assistência médica gratuita e social, garantir que haja o bem-estar social da sociedade para que a economia se mantenha protegida e saudável. O Estado interventor é o principal elemento dessa teoria, também capitalista. O estado de bem-estar social, o welfare state, é o que emerge então do pensamento keynesiano. O keynesianismo pressupunha também, de certa maneira, o desenvolvimentismo, uma teoria política econômica que garantia a intervenção do Estado na criação de fluxos econômicos como uma espécie de regente da economia para garantir o desenvolvimento econômico-social seguindo determinados caminhos. E o Keynes mesmo diz que o Estado deveria ser como aquela mãe de família que faz a família funcionar cuidando dela de perto. Ele foi um dos maiores economistas do século XX e suas doutrinas econômicas criaram políticas novamente de Estado, políticas intervencionistas, como, por exemplo, o New Deal americano, como alternativa à falência de 29, em que o Estado interventor regente garantia o funcionamento da economia, com um certo grau de controle e de intervencionismo. A escola keynesiana garante que o mercado não consegue ser autorregulador, como pensavam os pensadores liberais clássicos ou os neoclássicos. Por quê? Porque cada empresário tem os seus interesses egoístas, o seu desejo de lucro à frente dos seus olhos. E eles vão agir com esse espírito, mesmo que isso leve ao suicídio do mercado. Então, para o Keynes, em 26, tem que se haver a ruptura do deixe-se fazer, deixe acontecer. O Estado tem que interferir na sociedade, na economia e nas áreas que achar necessário, segundo Keynes, para garantir assim o suporte e existência da economia. Se o mercado caminha para o suicídio, é o Estado que tem que redirecioná-lo com intervenções, com o fomento e o incentivo financeiro para determinados setores ou com a sobretaxação de setores que não são favoráveis à permanência do mercado. É claramente uma política que questiona o liberalismo, mas é questionado nos anos 70 pela emergência do neoliberalismo. A teoria monetarista, que é contrária ao desenvolvimentismo, imagina, como eu já disse antes, que essa história do governo atuar gastando dinheiro a rodo não está com nada. Que deve haver o quê? Controle fiscal, fim de impostos, liberdade do mercado se autorregular. O governo tem que se preocupar com superávit e não com gastos. E deixar que os capitalistas resolvam o seu próprio problema. O neoliberalismo surge para questionar o keynesianismo. E a gente vê claramente essa mudança de postura nos anos 2000 na política brasileira, né? Em que o neoliberalismo e o monetarismo voltam à pauta nas políticas, por exemplo, do governo final do governo Dilma, governo Temer e governo Bolsonaro. O monetarismo neoliberal é o que nos norteia. E lembrem-se, a ideia de intervenção é completamente rechaçada. Então, assistência social, patrocínio educacional, direito à saúde pública, tudo isso
tem que ser esquecido e aniquilado. Protecionismo ao emprego e aos direitos trabalhistas, isso tem que ser desestruturado, ignorado e cancelado. Então, o keynesianismo vê, nos anos 70 e até hoje, a emersão novamente do neoliberalismo, mesmo com a crise de 2008 neoliberal, o neoliberalismo ainda é força no cenário internacional e na economia brasileira. Beleza? Chegamos então ao final de mais uma aula. Um grande beijo a todos, muita saúde, mantenham-se em isolamento enquanto houver Covid. Um grande beijo no coração. Tchau!